E eu ainda quero adicionar um pouquinho a esse pensamento de como tratar as pessoas. Eu quero focalizar, funilar para uma determinada pessoa, Jesus Cristo. Se as pessoas tivessem noção de quem é Jesus Cristo, dariam muito mais atenção ao que ele diz. É interessante que ele esteve humilde aqui, com os irmãos de José conheceram Jacó humilde. Ele foi traído aqui, como Jacó foi traído também. No caso, ele morreu, ressuscitou e voltou aos céus. O problema é que na mente de muitos fica quase até o ponto em que ele morreu. E tudo bem, ressuscitou. E tem a ideia de Cristo assim, como um homem humilhado, um homem maltratado, e um homem meio contraditório, que uns dizem que era sábio, outros dizem que era um enganador, outros dizem que era um poderoso, outros dizem que ele era farsante, que era meio desequilibrado da mente, um homem polêmico, no mínimo, e que fez milagres, por outro lado, pelo menos se arrogou fazer. Seja como for, há muitos que não se empolgam muito com a história de Jesus, conforme contam os evangelhos. É um homem meio esquisito, polêmico, tudo bem que tenha sido uma pessoa boa, um homem bom, mas ele queria mesmo era minar o Império Romano. Ele era um grande revolucionista, muito inteligente, e mil coisas dizem sobre ele. E o fato é que acabou numa cruz, traído pelos próprios discípulos, no caso especialmente apóstolo, mas os outros também, num certo sentido, traíram porque negaram-no e abandonaram-no. Não vou jogar minha vida, minha existência em cima de alguém aqui assim tão esquisito e que morreu de uma forma tão deprimente. Não. Pois eu quero dar esse toque, eu não quero enveredar por esse caminho. Se você, meu amigo, não tem Cristo como Salvador ainda, deixe-me dizer uma coisa: não fique só no seu pensamento com aquele Jesus que esteve aqui e morreu e ressuscitou, e ponto final. Não é ponto final, é ponto inicial, num certo sentido, porque ele reassumiu a glória ao lado do Pai, com toda a autoridade no céu e da terra, extremamente poderoso, e ao morrer ele comprou o poder, pelo sangue dele, de ser Salvador do mundo, explique-se, entre aqueles no mundo que iriam crer nele, de fato, como Salvador, e como Deus e homem, ele é. Então, fica o alerta, muito cuidado em como você enxerga Jesus Cristo hoje, digo hoje, na sua mente. José mudou completamente de figura daquele momento em diante para os seus irmãos. Era outro José, aquele pobre coitado, irmãozinho deles, arrogante, porque disse que sonhou com os irmãos dobrando diante dele, depois teve que merecia, gritou, esperneou, botamos num poço, depois tiramos, vendemos, pensamos em matá-lo, mudamos de ideia, por muito favor não o matamos, e tchau, vendemos para uma caravana de comerciantes e vá-se embora lá para o Egito, e fim. Esse era o pensamento, o pobre coitado, que terminou de uma maneira muito triste os seus dias com os seus irmãos e sua família, e os seus dias como ser humano também deve ter acabado há muito tempo, deve ser um pobre coitado, isso é quem ainda viveu muito tempo como escravo. Esse era o José para eles. Daquele momento em diante, eles tinham que se acostumar com a ideia de que aquele José era este homem poderosíssimo que estava na frente deles, com a vida e a morte nas mãos. O mesmo José, meu amigo, o mesmo Jesus que você pensa nele como aquele que esteve aqui, que de fato esteve, mas de uma maneira humilde, que foi, e como um servo, e maltratado, injuriado, traído, não enganado, ele nunca foi enganado, mas traído, morto, abandonado
numa cruz, gritando pelo Pai dele, Pai Celeste. É isso mesmo que está lá escrito. Mas não fique com Jesus na sua mente, aquele ali não, porque esse mesmo Jesus um dia, você vai enfrentá-lo e você vai tremer, se apavorar de uma maneira muito mais profunda do que os irmãos de José tremeram diante do irmão e ficaram mudos de pavor. Comece a pensar, você que não tem Cristo como seu Deus e o seu Salvador, comece a pensar que aquele mesmo Jesus Cristo, o mesmo, deixou a sua forma esvaziada de existência aqui e continuou como sendo um homem, agora glorificado, continuou sendo Deus, estará no céu hoje à direita do Pai com todo o poder nas suas mãos. Não como o poder que José tinha de vida ou morte na mão dele, quanto aos irmãos, mas de matá-los aqui na terra, tira a cabeça deles, pronto, acabou-se. Não, Jesus tem o poder nas mãos de vida eterna. Toda a eternidade, não é só a vida aqui na terra, essa vidazinha aqui tão fugaz, não. Então fica o alerta. Talvez muitos vão pensar, ai, se eu soubesse que aquele Jesus que eu tanto desprezei, era este ser, poderosíssimo à minha frente, glorioso, lindo, brilhante, que a gente não consegue nem descrever em termos de tanta glória e tanto poder, é o mesmo que eu tantas vezes li sobre ele e desprezei e não dei o menor valor, só pensava nele como um político, alguém esquisito, ou um sábio, seja lá o que for. Como eu estava enganado. Fica aí só esse toque. Não seja como um irmão de José, nesse sentido de tomar um susto, porque Jesus vai se encontrar com você, para não dizer o contrário, você vai ao encontro de Jesus, de uma maneira ou de outra. Como é que você tem tratado Jesus Cristo hoje? Quando eu digo tratado, é ser relacionado com Ele.